Existem diversas metodologias para a estimativa da capacidade de um reservatório de detenção. Para a estimativa preliminar da capacidade desse dispositivo, que principalmente busca cumprir duas funções: laminar o pico de cheia e retardar o acontecimento dessa vazão máxima. Então, o retardo do pico e o abaixamento, a atenuação dessa vazão máxima. O método de Aaron Kleibler é um desses diversos métodos, né? São dezenas de metodologias disponíveis na literatura. E neste caso, a duração do evento não é pré-determinada. A gente vai buscar, de fato, a duração que maximiza a capacidade do reservatório de detenção. Aqui nós estamos denotando por RD, reservatório de detenção. A gente sabe, de acordo com a relação IDF, que quanto maior a duração do evento crítico, menor a intensidade. Quanto menor a intensidade, menor também a vazão produzida. Aqui a gente está trabalhando na perspectiva de uma bacia com pequena área de drenagem, uma área contribuinte pequena, da ordem de 2, 3 quilômetros quadrados, até essa ordem de grandeza. Então, o que é que a gente faz aqui nesta planilha, nessa ferramenta que estamos apresentando? A gente informa os parâmetros da relação IDF, os dados da bacia contribuinte, da bacia hidrográfica, a área, o coeficiente de Runoff e o tempo de concentração. Lembrando que o tempo de concentração é função da declividade, da área, da compacidade, da densidade de drenagem, do tipo de uso e ocupação do solo. Então, a bacia tem esse parâmetro, tempo de concentração, como uma síntese de diversos fatores, diversos aspectos físicos e morfológicos. Com relação a projeto, nós precisamos dizer qual o tempo de retorno. O tempo de retorno está associado ao risco hidrológico. Quanto maior o tempo de retorno, menor o risco hidrológico, menor a probabilidade de ocorrer um evento capaz de ocasionar um dano insuportável. É claro que na tomada de decisão, o projetista ou o titular do empreendimento define qual o seu apetite ao risco. Lembrando que a gente nunca zera o risco, a gente pode diminuí-lo e, em consequência, vai ter que aumentar o tempo de retorno. A precipitação crítica ela vai ser mais intensa, porque a gente está trabalhando com um período de retorno maior. E o custo do empreendimento também aumenta, porque nós vamos trabalhar com maiores vazões, em decorrência de maiores intensidades de chuva. A vazão de restrição, está dita aqui no comentário, é a máxima vazão de saída do nosso reservatório de detenção. O reservatório de detenção ele pode ser configurado em linha ou em paralelo. O que é que significa em linha? No exutório da bacia, no exutório da área de drenagem, da área contribuinte, se nós posicionamos ali o reservatório, ele vai acolher toda a vazão de montante, vai atenuar o pico de vazão e o efluente do reservatório vai seguir pelo curso d'água, pelo mesmo Talweg. Quando a gente faz isso, a gente diz que está em linha, Em paralelo, por outro lado, é quando a gente desvia ou direciona para o reservatório apenas uma parcela que excede um certo limite. A gente estabelece um limite acima do qual a vazão ela
é deslocada, ela é transferida para o reservatório. Abaixo dessa vazão limite, a vazão prossegue sem afetar, sem atingir o reservatório. Então temos duas opções. Quando a gente opta pelo reservatório em linha, as informações são somente essas que nós já mencionamos. Por outro lado, quando optamos pelo reservatório em paralelo, é necessário que a gente diga qual é a vazão mínima de entrada. Lembrando que a vazão mínima de entrada é aquela acima da qual haverá ingresso de água no reservatório de detenção. Ou seja, a parcela que ultrapassa a vazão mínima, esse excedente, vai para o reservatório. Ou seja, não prossegue no canal original. Então vamos aplicar aqui um exemplo usando a IDF de Fortaleza. Então a chuva de Fortaleza modelada numa relação IDF tem os parâmetros A, B, C e D na formatação potencial. O A de Fortaleza é 2.345,29, isso, claro, varia de local para local. O B, 0,173, o C, 28,31 e o D, 0,904. Nosso exemplo é de uma bacia de 150 hectares, então 1,5 km². Vamos considerar um coeficiente de runoff de 40%, ou seja, 0,4, e um tempo de concentração da bacia de 45 minutos. No nosso projeto, o tempo de retorno é de 25 anos e a vazão de restrição, nós vamos considerar aqui 3 metros cúbicos por segundo. Sendo o nosso reservatório em paralelo, eu informo aqui a vazão mínima de entrada. Então vou considerar 5 metros cúbicos por segundo. Ou seja, até 5 metros cúbicos por segundo, nenhuma água passa para o reservatório de detenção. Se eu tiver vazão acima de 5, o que supera 5 vai para o reservatório de detenção, nesse tempo. Nós vamos usar o solver para determinar a capacidade do reservatório. É uma função com uma incógnita implícita, então fica difícil de você analiticamente determinar. Então a gente vai usar o algoritmo dentro do solver do Excel. A nossa função objetiva é a capacidade do reservatório de detenção e nós vamos promover a variação do tempo de duração. Já posso chamar o solver aqui, né? Já posso chamar o solver. Depois que eu ativar o solver, eu vou ter todos os outros campos preenchidos, inclusive o tempo de duração do evento crítico, do evento de chuva, que vai condicionar a maior capacidade do reservatório de detenção. Nós vamos considerar tempo de duração a partir do tempo de concentração. Na aplicação do solver, nós consideramos como restrição o tempo de duração maior ou igual ao tempo de concentração. Então, vou chamar aqui o solver, vou reapresentar aqui as guias e comandos em dados, vou chamar o solver. No solver, nós temos aqui a função objetivo, está na célula B8, para maximizar alterando células variáveis em H5, que corresponde ao tempo de duração da chuva, com a restrição de o tempo de duração ser no mínimo igual ao tempo de concentração da bacia. Já informamos todos os elementos necessários, então eu posso aplicar aqui para resolver. Rapidamente a solução é alcançada. Então o solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Ok, vamos ver os resultados. Muito bem, a capacidade 10.943,7 metros cúbicos,
A vazão afluente máxima ao reservatório 7,38 metros cúbicos por segundo. A vazão máxima de montante de 12,38. A vazão máxima de jusante 8. Esse 8 aqui corresponde exatamente à soma da vazão mínima de entrada com a vazão de restrição. A soma dessas duas vazões vai corresponder à vazão máxima a jusante do reservatório. 8 metros cúbicos por segundo. O que é que nós temos aqui? Com essa capacidade hidráulica, a jusante do reservatório de 8, compatível com a nossa valeta, o nosso canal, nós tivemos que laminar 59% da vazão afluente. Note que a vazão máxima a montante é 12,38, mas nós só transferimos para o reservatório de detenção aquilo que supera 5. Então, se você toma 12,38 menos 5, a máxima vazão afluente ao reservatório 7,38. A laminação foi de 4,38. 4,38 é a diferença. 7,38 menos 3, que é a vazão de restrição. A vazão de restrição, lembrando, é a máxima vazão na saída do reservatório. Vamos fazer a partir dos mesmos dados, mesma IDF, mesma bacia contribuinte, mesmo tempo de retorno. Vamos movimentar aqui um pouquinho. Vamos ver o que aconteceria se, em vez de termos um reservatório em paralelo, adotássemos um reservatório em linha. Nesse caso, essa informação aqui ela desaparece. Vou zerar aqui, vou limpar para que a gente faça outra simulação e vou colocar 8, tá? Vou colocar 8. Note que antes eu tinha uma restrição de 3 e uma vazão mínima de entrada de 5, né? Agora eu zerei a vazão mínima de entrada e toda a vazão está como de restrição aqui. Essa é a vazão máxima, a jusante do RD. Tenho aqui a nossa variável, que estará, como se diz, variando na rotina do solver. Aqui a nossa função objetivo, vamos chamar o solver, né? Vamos chamar o solver. Dados, solver. Formamos todos os dados, né? E aí, solver encontrou uma solução bem rapidamente. Só ajustando aqui a tela. Vejam lá, a mesma vazão, a jusante 8, a mesma bacia, a mesma IDF. Então a vazão máxima a jusante continua 8. Só que esse 8 aqui é 8 mais 0, 8 mais nada. Na simulação anterior, eu tinha 8 metros cúbicos por segundo como resultado da soma 3 mais 5. Só essa diferença fez com que a capacidade já mudasse. A capacidade aumentou. A capacidade do reservatório em paralelo é bem menor, né? Se a gente voltar, vamos ver, ó. Aqui eu coloco 3, aqui eu coloco 5, vou limpar para novo processamento, chamar o solver. 10.943. É o mesmo resultado que nós tínhamos obtido há pouco. Então veja, a gente com o reservatório em paralelo, a gente obteve a resposta do modelo com a capacidade bem menor do reservatório. Isso certamente repercute no custo, né? Menor capacidade do reservatório, menor custo do reservatório. Então é interessante fazer essas comparações. Às vezes a gente tem restrição de área e não consegue um grande espaço para escavar o reservatório ou implantar ali o reservatório de detenção. Então, uma estratégia seria o reservatório em paralelo. Claro que cada situação vai ensejar uma abordagem específica própria, mas só para a gente evidenciar que há reservatório de detenção em linha, há reservatório de detenção em paralelo e, conforme seja a configuração, a gente vai ter diferentes capacidades requeridas para esse reservatório. É isso. Espero que esta planilha seja útil para o pré-dimensionamento desses
dispositivos de atenuação do pico de vazão.